Meus irmãos, na semana passada nós demos início a uma nova rodada de estudos que nós intitulamos Igreja Essencial. E a discussão que se dá a partir desse tema é sobre a importância da igreja. Estamos aí, saindo de uma pandemia, graças a Deus o pior, já passou. Temos relatos, temos muitas histórias tristes para contar desse período, mas nós também agradecemos a Deus porque tudo isso vai passando. E no meio de tudo isso, nós ouvimos muito falar em atividades essenciais. O que abre, o que não abre, o que funciona, o que não funciona, o que precisa, o que não precisa. E no meio dessa discussão, nós nos vimos como igreja. E nós ficamos à mercê dos vários decretos que nós tivemos que nos submeter. Decretos estaduais, municipais, distritais, locais, enfim. Todas essas situações tiveram como meta conduzir, orientar a nossa vida no meio da pandemia. E a discussão sobre a essencialidade da igreja veio à tona. O que nos faz pensar e nos convida a uma reflexão acerca disso. Em dado momento, a igreja foi considerada essencial, mas o que isso significa para você, que junto com seu irmão, igreja do Senhor? O que nós podemos entender acerca dessa expressão, igreja essencial? Por que a igreja é essencial? A igreja é realmente necessária? Essa foi a pergunta que deu o pontapé inicial para essa nossa rodada de conversas, para essa nossa caminhada aqui em torno desse tema. Pensamos nas questões mais básicas sobre quem é a igreja, o que a igreja faz, qual é o seu chamado, qual é a sua missão, e compreendemos ao longo daquela primeira reflexão que todo peregrino terreno deve amar fielmente a Jesus Cristo, o Senhor, como o noivo dessa igreja e também a própria igreja, sua noiva. Nós somos chamados, meus irmãos, a sermos igreja compreendendo o que significa ser igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro. Como tal, ela tem um compromisso com Ele. E a grande pergunta que se faz, meus irmãos, é se nós estamos honrando esse compromisso assumido com o Senhor da igreja. Sendo assim, a guisa de introdução, eu queria deixar para vocês aqui algumas palavras de um escritor, que eu já citei aqui em outros estudos e também já nesse, Mark Dever, onde, escrevendo um outro livro sobre a importância da igreja, onde ele destaca que a igreja é o evangelho visível, o nome do livro é esse, Igreja, o Evangelho Visível, ele diz, fazendo perguntas para a nossa reflexão, que outro grupo está tão obrigado a adorar a Deus como aqueles que foram não somente criados, mas também redimidos? Que grupo está tão interessado pela tarefa de proclamar a palavra de Deus e de evangelização como aqueles que foram eles mesmos salvos por ouvirem a palavra? Que grupo estará tão envolvido em tornar visíveis os sinais da obra salvadora de Deus em Cristo? Não há nenhum outro grupo, meus irmãos, que esteja encarregado desse trabalho. É somente a igreja. É somente o povo de Deus que foi chamado a fazer esta responsabilidade se tornar real. Então é importante que nós pensemos acerca do que nós somos, de quem somos e o que está em nossas mãos para realizar. É de Jesus Cristo a seguinte resposta: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa é uma conhecida passagem que nós já expomos aqui nas nossas conversas com Jesus, onde Nicodemos, um doutor da lei, trava um diálogo com Jesus interessante sobre essas questões. Nicodemos, embora versado na lei, tinha muitas dúvidas. Ele olhava para Jesus
e ficava intrigado porque as coisas que Jesus fazia, um homem natural não poderia fazer. Ele então vai a Jesus para tirar algumas dúvidas. E Jesus fala com ele acerca de novo nascimento, acerca de uma vida realmente pautada na vontade do Senhor. E isso deixa Nicodemos ainda mais intrigado. Jesus, à medida que explica, vai dizendo para ele que é preciso nascer de novo para que se experimente a totalidade do reino de Deus. Muitas vezes é necessário que façamos uma redescoberta da igreja. Durante a pandemia, nós percebemos o quanto a igreja estava perdida no coração das pessoas. Muitas pessoas, forçadas a permanecer em casa e longe da igreja, longe da comunhão, longe da congregação, começaram a pensar, começaram a sentir a força daquele momento. Algumas positivamente, outras negativamente. Porque o que vimos foram pessoas vivendo completamente em paz, longe da igreja. Ao passo que outras pessoas perceberam que era difícil demais viver longe da igreja. Mas tudo isso serviu para que nós redescobríssemos a importância da igreja. Essa redescoberta, essa reflexão, ela ainda se faz necessária hoje, nesse cenário quase pós-pandêmico. Não é? Por quê? Tudo isso deixou para nós outras indagações. Será que o formato clássico de igreja é realmente necessário? Será que nós não descobrimos uma igreja que agora pode ser virtual e tão somente virtual? Surgiram igrejas, do zero, baseadas nesse formato. Igrejas cibernéticas, eu diria. Mas é importante que essa redescoberta fez as pessoas pensarem sobre o que é fazer parte de uma igreja, fez as pessoas também buscarem uma compreensão maior e mais aprofundada sobre a igreja, e outras chegaram ao ponto de perceberem que precisavam ainda discernir a igreja. Como é isso? Porque pensemos, meus irmãos, em algo que talvez já tenha acontecido com você. Não é fácil entrar numa igreja. Eu conheci a fé nos idos de 94. Logo após ter me decidido por Cristo, eu mudei de cidade. E eu me vi, então, diante de um dilema pesadíssimo. Eu fui para um lugar onde eu não conhecia ninguém, senão membros da minha família, que eram poucos. E naquele ínterim, poucos tinham contato com a fé. E eu ficava pensando, puxa, eu agora preciso ir à igreja, mas como? E eu muitas vezes pegava a minha bicicleta e ficava percorrendo a cidade, procurando a minha igreja, a igreja presbiteriana. Quando finalmente encontrei uma, ela estava fechada, era tarde. E eu fiquei pensando, puxa vida, como é que eu faço para entrar nessa igreja? Desde então eu tenho feito uma reflexão e me compadecido das pessoas que às vezes chegam na porta da igreja, olham para a igreja, admiram a igreja, mas não têm coragem de entrar. E a gente fica pensando, se às vezes é vantajoso que hajam irmãos na porta, prontos a receber pessoas. Porque eu já ouvi relatos de pessoas que queriam vir à igreja, mas que tinha muita gente na porta. E para ela, aquelas pessoas eram como seguranças que não deixavam qualquer um entrar. Quando, na verdade, nós sabemos que essas pessoas se posicionam ali exatamente para recepcionar os chegantes. Outras, querendo visitar e conhecer a igreja, não encontraram alguém que pudesse recepcioná-las e indicar o caminho ou a maneira como elas poderiam estar ali. O fato, meus irmãos, é que essa dificuldade ela é constante.
Talvez não para nós, que já estamos acostumados, mas para muitas pessoas a igreja ainda é algo desafiador. E aí fica essa questão, não é? Onde parecemos muitas vezes um estranho no ninho. O mesmo se dá quando a gente muda de cidade e muda de comunidade, né? Muda de igreja. Fazer parte de uma nova igreja muitas vezes é um desafio tremendo. E muitos se perderam no caminho porque mudaram de cidade e não encontraram uma igreja que pelo menos lembrasse a sua. E é difícil porque são pessoas novas num contexto diferente, não é? Experimentando outras coisas, outras convivências que, claro, não vão possuir as mesmas características da igreja de antes. Então, o que fazer diante disso? Como fazer parte de uma igreja? Se não partirmos do princípio de que há um propósito em ser igreja, irmãos, fica realmente complicado. Porque tudo começa a partir desse entendimento, em que há um propósito em sermos igreja. O grande problema é que nós temos nos acostumado a caminhar na igreja como sendo ela um dos muitos clubes ou contextos de afinidade que nós temos por aí. Nós fazemos isso com o trabalho, nós fazemos isso com o círculo de amizades. Nós frequentamos até mesmo os mesmos, né, ambientes para realizar as nossas compras, para satisfazer as nossas necessidades. Normalmente você compra na mesma padaria, no mesmo supermercado, você visita sempre as mesmas lojas. E muitas vezes nós colocamos a igreja dentro desse mesmo escopo. E quando a gente se vê na necessidade de frequentar uma outra comunidade, seja por força, né, de mudança geográfica, nós encontramos muitas dificuldades. Isso não é encorajamento para que você saia experimentando, né, as várias igrejas na sua cidade. Mas estamos falando do comprometimento com a igreja local que nós assumimos quando somos recebidos como membros dessa igreja. É interessante que Jesus, quando ele está falando disso, ele não está pensando denominacionalmente, Jesus está pensando, não é, dentro da perspectiva do reino. E é nessa linha que caminha a sua discussão com Nicodemos. Relembrar o texto para os irmãos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Nicodemos era um homem, né, socialmente grande. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É interessante que aqui existem dois homens, dois mestres, só que um conhecia das doutrinas humanas, o outro conhecia o próprio Deus, porque é o próprio Deus. Nicodemos, envergonhado, procura Jesus numa hora mais tranquila, porque certamente ele seria questionado ao ser visto conversando com Jesus, especialmente sobre os temas que ele levou para o mestre. Mas é interessante que a cabeça de Nicodemos é uma cabeça denominacional. Ele está meramente preocupado com a sua religiosidade. Jesus, ele extrapola esses limites. Jesus vai para além da religiosidade e ele está convidando, ele está expondo a Nicodemos que o reino de Deus é relacionamento com ele. Não é apenas uma coleção de costumes, não é apenas uma coleção de hábitos, mas é um relacionamento profundo, é um relacionamento de intimidade. E aí onde Nicodemos encontra os seus desafios. Mas os desafios e as dúvidas de Nicodemos vão nos mostrar algumas coisas. Primeiramente, como vivem os da igreja. Eu fiz questão de colocar nesses termos
Porque normalmente é assim que a gente denomina, né, o povo que frequenta a igreja. O povo é daquela igreja, eu sou dessa igreja, eu participo dessa igreja há tantos anos, eu sempre fui dessa igreja. São expressões que todos nós já utilizamos ou ouvimos outras pessoas utilizarem ao longo da vida. Mas é importante a gente pensar que os da igreja vivem como filhos de Deus. É interessante isso, porque quando o Senhor chama Nicodemos a refletir sobre essas questões, ele vai falar de algo que Nicodemos, até aquela altura da sua vida, um homem já experimentado, ainda não sabia. Então Jesus vai falar de nascimento, Jesus vai falar de uma dependência, Jesus vai falar de uma relação tão aprofundada com o Senhor que nenhuma instituição na face da terra é capaz de proporcionar. Porque todas as instituições que nós conhecemos, elas estabelecem a sua relação em troca de experiências, né? Benefícios, compromissos dessa natureza. Mas somente o reino do Senhor nos faz um convite para que nós participemos da vida de Deus. Olha só como é interessante. E aí a perspectiva é familiar. Então, quando Jesus está falando para Nicodemos sobre nascimento, Jesus está fazendo aquele homem refletir sobre um recomeço. É preciso começar de novo. O que é difícil para um homem que tem uma larga experiência na vida religiosa. O que é difícil para um homem que já viu muita coisa, ensinou muita coisa, afirmou muita coisa. Mas Jesus está falando, é preciso que a fé nasça no seu coração. E o checkmate dessa questão está no fato de que os da igreja, mais que estar, eles são chamados a ser. Então, ser igreja é a essência desse povo que é chamado povo de Deus. Então, eles vivem, né, como filhos de Deus, mas eles também andam de uma maneira especial, diferente. Porque como é que andam os da igreja? Eles são conduzidos pelo Senhor. Vem a pergunta de Nicodemos, verso 4. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Mais uma vez, Nicodemos demonstra a superficialidade da sua compreensão. Está pensando em termos físicos, em termos humanos. E aí o Senhor lhe responde: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do Senhor. Jesus está levando aquele homem a pensar sobre o significado do batismo, está levando aquele homem a pensar sobre a realidade de um coração conduzido pelo Espírito de Deus. A vida nova começa justamente aí, quando um homem, ou um coração, uma pessoa, é lavada pela fé em Cristo Jesus, quando ela é renovada, quando ela é transformada por essas questões. E a partir daí surgem novas disposições nesse coração transformado. O que é nascido da carne é carne. Até aquele momento Nicodemos era nascido somente da carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito, conduzido pelo Senhor. Ezequiel, profeta, né, afirma essas coisas muito antes de Jesus, né, ser apresentado ao mundo. Na sua profecia, no capítulo 36, ele vai dizer: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, né, coração meramente carnal, voltado para as questões físicas, e vos darei coração de carne, sensível. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Olha só que interessante. Olha como é gracioso.
O Senhor está chamando o seu povo aqui para, mais uma vez, um relacionamento com Ele. Então, quando a gente pensa na essencialidade da igreja, a gente precisa ir para além do serviço que a igreja presta, que é importante, que é relevante, mas que não é só. Ainda se pensa muito em igreja como sendo uma agência de beneficência. E mas não começa por aí. A beneficência da igreja é resultado da sua fé, é resultado do seu relacionamento. É aí que entra a ideia de guardar os meus juízos e os observar. É isso que o Senhor espera. Se nós somos chamados e entendemos que fomos chamados para a obediência, para esse relacionamento, essas coisas serão consequência. Essas coisas serão resultantes da nossa caminhada com o Senhor. Por isso, os da igreja andam sob a orientação, a condução do Senhor. Mas é só isso? Não. Os da igreja também sabem de algumas coisas. E o que eles sabem? Eles sabem quem é Deus. Eles conhecem o Senhor. Verso 9 de João 3, que diz: então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Os da igreja sabem por quê. Ou seja, a verdadeira igreja vai saber como essas coisas acontecem. Não porque elas sejam iniciadas por eles, mas porque elas são operadas neles. Certo? Lembra da mulher do fluxo de sangue? Aquela mulher teve plena consciência do que se operou na vida dela quando ela toca Jesus. É isso que ocorre quando o Espírito Santo nos toca. Somos imediatamente conscientizados de que algo em nós mudou. Portanto, irmãos, a conversão, a mudança de vida, a fé, ela é visível, ela é reconhecível. Porque o entendimento muda. É o que Paulo vai falar, né? A mudança de mente, esse entendimento real. E nós compreendemos algumas coisas a partir desse entendimento. Primeiro é que nós éramos necessitados da graça, é que nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, mas que Cristo nos trouxe de volta à vida. E esse relacionamento é um convite a uma intimidade profunda com o Senhor. Logo, a ignorância cessa, porque somos orientados, informados pelo Senhor do que está se passando na nossa vida. Então, quando olhamos para a realidade daqueles que são da igreja, o que nós estamos pensando é em vidas que caminham agora com olhos abertos, abertos pelo Senhor, abertos para a realidade espiritual, pessoas que compreendem o que o Senhor quer fazer e o que Ele tem feito na vida de cada um daqueles que o amam. Olha que maravilha. Então isso traz para nós um significado profundo, né? E esse profundo significado nos leva a entender os passos do que se passou em nosso coração. Saímos de uma realidade de pecado. Herdamos, não é, de Adão o pecado. Gênesis 3. A queda, não é? Caímos com eles lá. Mas Pedro vai nos falar também que somos alcançados pela esperança em Cristo Jesus. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3, onde lemos aí: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Olha como é perfeito isso. Olhamos para essa cruz vazia, aqui simbolizada, né, com os elementos que marcaram o sofrimento de Cristo Jesus por causa do nosso pecado. Essa cruz, tal como ela está, ela tem um significado muito bonito. Vitória. Certo?
E foi essa esperança que nos alcançou. Essa esperança que nos foi dada por Cristo Jesus, mediante a sua ressurreição. Essa é a mensagem que a Páscoa traz ao nosso coração. É essa mensagem que foi deturpada, e ano após ano. E hoje nós temos a Páscoa aí, como ela se apresenta. Uma data mercadológica, distorcida de significado, mas cujo propósito é maravilhoso, de nos fazer lembrados de que os nossos pecados foram pagos na cruz. A certeza, né, desse perdão é o que enche o nosso coração de esperança. E é assim que nos vemos agraciados pelo Senhor, tal como afirmamos constantemente em Efésios 2:8, não é? Todo bom presbiteriano sabe disso. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, por que eu sou salvo? Porque vou à igreja constantemente? Não. Porque não minto? Não. Porque sou honesto? Não. Somos salvos por causa da graça de Cristo Jesus. Dele, que nos deu vida, quando nossa realidade era de morte. Então, o significado dessa mudança de rumo é justamente esse fato, de que saímos de um contexto de pecado, fomos alvejados pela esperança, alcançados por essa esperança, e agraciados por Deus com a bênção de não mais estarmos num contexto de morte, mas agora de vida e vida eterna. Tudo isso por quê? Fomos graciosamente acolhidos. Então, quando pensamos na igreja, o que é a igreja? É a comunidade dos acolhidos por Deus. É a comunidade daqueles para os quais o Senhor abriu os braços e diz: venham, venham. É isso, meus irmãos, que significa ser igreja. E se nós entendermos isso, nós vamos também olhar para o mundo, que aí está manchado, machucado, fétido muitas vezes, e dizer: venham. A vida que eu encontrei é oferecida a vocês. Como é que nós fazemos isso? Por meio do Evangelho, por meio do anúncio da palavra, por meio do testemunho eficaz. Nós não vamos fazer isso competindo, dizendo: vamos para lá porque lá você pode jogar bola, vamos para lá porque lá você pode usar roupa curta, vamos para lá porque lá você pode, não é, fazer o que você quer e ainda assim caminhar ao lado de Deus. Não é assim. Isso não é evangelismo. Evangelismo é o anúncio de que há algo errado com o coração, mas que Cristo tem um remédio, porque Cristo é o próprio remédio. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Eu sou filho de Deus. Quantos de nós afirmam isso? E você pode afirmar. Mas saiba que para que você se tornasse filho de Deus, foi necessário Cristo, foi necessária a cruz, foi necessária a sua morte e também foi preciso a sua ressurreição. Não há mérito de nenhum de nós nisso. Ele nos resgatou. Não é? Cristo voluntariamente se deu para que fôssemos resgatados. E esse resgate não apenas nos trouxe liberdade, mas trouxe filiação. Então isso nos dá um sentimento de pertença. O que é isso? É eu saber de quem eu sou. Você que é filho, você sabe de onde você vem. Essa é a perspectiva que
o povo de Deus deve possuir. Portanto, irmãos, a igreja não é só mais uma atividade essencial. A essencialidade da igreja está intimamente ligada ao seu relacionamento com o Senhor. Quando a igreja perde isso, ela deixa de ser essencial. Quando a igreja perde de vista, não é, essa compreensão, ela se torna apenas mais uma instituição. E assim o Senhor sente náusea. Fala, não é essa a igreja. Não é esse o povo que é meu. Foi isso que ele disse por meio de Isaías. Estou cansado dos cultos de vocês. Estou cansado das festas de vocês. Porque não tem nada a ver comigo. Então, irmãos, percebam que não basta congregar certinho. Não basta devolver dízimo certinho. Não basta adotar um evangeliquez, não é? Rebuscado. Ser crente é muito mais que isso. Ser crente é fazer diferença onde você passar, aonde você estiver. Ser crente, né, ou ser filho de Deus, é ser luz e não caminhar sob as sombras, como infelizmente muitos caminham. Vivemos tempos, irmãos, de uma igreja vergonhosa. Quando eu falo de igreja em termos universais. Vou colocar de volta aqui. Não é? Então, a gente precisa, não é, ser honesto e olhar. A igreja do Senhor tem vivido como Ele gostaria, tem agido como Ele quer que ela haja. Essa igreja que diz pertencer ao Senhor realmente tem o seu cheiro, exala o bom perfume de Cristo. Nós vivemos tempos marcados pela imitação, não é? Pela falsificação. Nós temos réplica de tudo hoje. Réplicas tão bem feitas que fica difícil saber, né, se é ou não. E antes a gente diferenciava pelo preço. Hoje as réplicas são tão caras quanto as originais. Então, mas Jesus dizia algo interessante: pelos frutos vocês podem conhecer a árvore. Então é na qualidade, não é, daquilo que se propõe a ser o que diz ser, que nós vamos perceber a quem pertence. Os graciosamente acolhidos trazem o jeito, o cheiro, as marcas do Pai, não é? Então é importante porque recebemos uma herança. Ser da igreja significa ganhar uma nova família, conhecer novos irmãos, viver novas experiências, entre elas a unidade. Certo? Então, se somos igreja para fazer cada um o que lhe dá na telha, não é essa a proposta de igreja. Igreja envolve ceder, morrer, doar, suportar, coisa que vocês já sabem, que a gente muitas vezes não quer. Aí a gente escolhe, né? E é o que a gente chama de evangelho self-service. Não, isso aqui eu quero, isso deixa para lá. E a unidade, para onde vai? Se recebemos uma herança, com certeza você vai querer ficar com tudo, não é? A gente não vê tanta facilidade em quem recebe herança em dividir de novo. Então, que povo é esse? É um povo separado. Este povo é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias é um homem que profetiza tempos difíceis sobre a igreja, sobre o povo de Deus. E o Senhor fala, vai acontecer, Jeremias. Jeremias sofre, Jeremias lamenta, tenta abrir os olhos do povo, mas o povo continua firme a sua caminhada, obstinado. Mas o Senhor diz,
fica tranquilo, depois desse tempo eu vou restaurar as coisas. E a minha restauração é essa, é para que o povo entenda quem sou eu e quem eles são. Quem eles são chamados para ser. É um povo separado. Então, quando a gente pensa assim, eu sou a igreja, ou sou da igreja, pertenço ao povo de Deus, você está assumindo que você é alguém separado para glorificar o nome do Senhor em tudo que você faz. Essa é a nossa realidade. Então, cabe você pensar sobre tudo que você está fazendo, sobre como você está fazendo, sobre o que você está fazendo da sua vida, sobre como você está aproveitando o seu tempo, sobre como você está se divertindo, sobre como você está se relacionando, sobre como você faz todas as coisas que você tem feito. Se você é separado, há uma maneira diferenciada de fazer cada uma dessas coisas. Há uma vida diferenciada para você da parte do Senhor. Então, ser um povo separado é ser um povo cuja mente é transformada, cujo coração é dedicado e cuja obediência é amorosa. Sabe por quê? Porque esse povo vive para a glória de Deus. E não se pode viver para a glória de Deus sem uma mente transformada, sem um coração dedicado e sem uma disposição para a obediência. E essa disposição ela precisa ser amorosa. A obediência amorosa é aquela obediência que compreende o porquê de obedecer. E aí a gente costuma, não é? Dizer por aí, só lhe deu glória, sou reformado, os 5 solas, conheço todos. Mas será que praticamos todos? Será que glorificamos a Deus? Será que reconhecemos a imprescindibilidade de Cristo? Será que entendemos o poder da graça? Será que sabemos todas as coisas a respeito do Senhor? Damos o devido valor à Escritura? Será? Então, se queremos glorificar ao Senhor com a nossa vida, irmãos, é preciso considerar. Porque se queremos ser igreja, nós precisamos realmente entender o que isso significa. E é mais que uma reunião. É mais que um povo que se ajunta em determinados dias e horários. É um povo cuja vida tem o propósito de lançar luz quando a reunião termina. Nós somos igreja muito mais quando estamos espalhados do que quando estamos aqui dentro. Pensemos nisso e decidamos sempre por ser a igreja que alegra o coração do nosso Deus. Amém? Que Ele tenha de nós misericórdia para que sejamos uma igreja essencial. Vamos orar? Bendito Deus, te agradecemos, ó Deus, o privilégio de sermos igreja. É uma honra que não merecíamos, mas que nos foi dada e que agradecemos. Contudo, ó Deus, nós, não obstante reconheçamos a grandeza da bênção, reconhecemos não possuirmos capacidade para sê-lo longe do Senhor. É o Senhor, meu Deus, quem nos confere a condição de povo do Senhor. Porque sem o Senhor somos apenas um povo qualquer. Mas com o Senhor somos o teu povo, chamado para glorificar teu nome, chamado para iluminar vidas. Obrigado, Deus, pela tua igreja que se reúne nesta noite, pela tua igreja, meu Pai, que está firmada nesta cidade há 60 anos, pela tua igreja, meu Deus, que percorreu as eras
guardando a Tua palavra, e que geração após geração anunciou o Teu Evangelho. Ajuda, Senhor, a que esta igreja siga firme até aquele dia em que o Senhor voltar. E que o Senhor mesmo encontre esta igreja fiel. Mesmo que o mundo a odeie, mesmo que o mundo lhe vire as costas. Ajuda-nos, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção, irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas consolações e o sustento do Espírito seja com o povo do Senhor, guardando na sua poderosa presença, para que esta igreja vivencie a sua essencialidade, levando o nome do Senhor e a pureza do Evangelho a todos os cantos dessa terra, até o dia em que Cristo há de retornar para buscar esta igreja e esta com Ele reinar por todo sempre e pelos séculos dos séculos.